A paz do Senhor, irmãos, glória a Deus, estou tão feliz com aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Em nome de Jesus, em breve nós teremos nosso espaço ali atrás, uma porta maior de acesso, uma cantina, um hall. E quero convidar os irmãos, aqui atrás são as nossas salas das crianças, está ficando muito bonito. Com certeza Deus tem coisas maravilhosas, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você sobre sabedoria, e eu espero que você esteja com seu coração aberto nessa manhã para você ouvir, e você perceber que o que você precisa nesses dias não é dinheiro, é de sabedoria, amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, peça para o Senhor que Deus fale com você nessa manhã, inspire a sua vida. Pai, obrigado por essa manhã maravilhosa, por essa igreja tão preciosa que o Senhor tem nos unido por conta de um propósito que é muito maior que nós mesmos, ó Deus. Inspira, nos transforma, nos lapida, ó Deus, em nome de Jesus, amém? São 3 cultos que nós fazemos aqui aos domingos, e normalmente o último culto é melhor que o primeiro e o segundo. Por quê? Depois de 3 vezes pregando a mesma palavra, depois de 10 anos de casado, normalmente fica melhor, né? Deveria, né? Então os irmãos recebem sempre fresco, mas assim não está tão bom o pãozinho. Mas é o maná de cada manhã, amém? E você pode ouvir na internet nosso último culto, ouvir aqui presencialmente também. Você que às vezes por algum motivo não pode estar no primeiro culto, venha no segundo culto, venha no terceiro culto, em nome de Jesus, amém? Eu quero compartilhar com você sobre sabedoria. Quando começou a pandemia, ano passado, eu recebi muitas ligações de empresários, empreendedores, pessoas casadas. Para quem não sabe, eu dou palestra para empresários quando eu tenho tempo. Então faz tempo que eu não dou, mas convites são muitos. E eu dava palestra em empresas também. Eu tive empresa de treinamento e eu virei empresário com acho que 18 ou 19 anos de idade. Então eu fiz muitos cursos na área de empreendedorismo, de gestão, de recursos humanos. E o que eu percebo é que a maior parte das pessoas, elas vão vivendo a vida delas, mas quando elas precisam de ajuda, é tarde. E aí você vai buscar Deus para que Deus possa ajudar você em algo que você deveria ter buscado ajuda antes. Eu oro por muitas pessoas que têm problemas e necessidades, mas Deus, na sua infinita grandeza, não criou você para passar determinadas dificuldades. É como eu sou pai e eu tenho os meus filhos, né? Então existem dificuldades que eles passam que não deveriam passar, ou porque não ouve, ou porque quer ficar na sua própria opinião. E quando nós falamos de sabedoria, sabe, as pessoas acham que precisam de dinheiro. Não precisa de dinheiro, você precisa de sabedoria. Você não precisa de portas abertas, você precisa de sabedoria, porque a sabedoria que abre porta, a sabedoria manifesta a favor na sua vida. Eu lembro aos meus 16 anos de idade, quando eu escolhi ser um pastor, eu vi alguns grandes homens de Deus. Eu vou perguntar para eles qual que é o segredo de um grande ministério, e qual é o dom mais importante que um pastor exitoso precisa ter. Falei, será que é o dom da cura? Será que é o dom de discernimento de espírito? Será que é a profecia? Qual é o dom que alguém consegue crescer e avançar tanto? E eu procurei esses pastores, marquei com eles, e falou, muitos dons são necessários para o ministério, mas existe um, se você não tiver, você nunca vai conseguir ter prosperidade, ter êxito. Falei, qual o dom que é? O dom da sabedoria. Porque o dom da sabedoria, ele é o mais caro e não se compra com dinheiro nem com oração. Então a maior parte das pessoas desistem em buscar. E você vai perceber que a sabedoria te promove, e a falta de sabedoria também te empobrece. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Efésios 5, versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Olha o que a Bíblia diz, que você deve andar prudentemente, não como nécio. Olha o que significa a palavra nécio: aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento, é estúpido e ignorante. Então, se a Bíblia diz que os dias são maus, quantos concordam que os dias são maus? Levanta a mão.
Os dias são maus no mercado de trabalho, os dias são maus em todos os lugares, e a tendência é piorar. Então a Bíblia diz, já que os dias são maus, você deve andar como uma pessoa prudente, não como um nécio. Se você ler o livro de Provérbios, as duas palavras que você vai mais achar é prudente e insensato. O que é o prudente? Alguém sábio. O que é alguém insensato? É alguém desprovido de sabedoria. Se você não tiver sabedoria, quantos problemas as pessoas têm dentro de um casamento? E quais são os maiores problemas dentro de um casamento? É a falta de sabedoria antes de lidar com o casamento. Deus criou você para ser próspero. Deus criou você para ter favor. Eu sempre, ano retrasado, eu participei de uma reunião com os pastores de governo lá em Goiânia, e eu fiquei tão impactado porque consolidou a maneira que eu pensava sobre o ministério, ouvindo do pastor Luiz, que ele dizia que todos os dias ele ora para que Deus dê para ele sabedoria, para que ele possa pegar o favor de Deus que ele recebeu e construir o seu ministério. Não adianta você ter dinheiro e não ter favor. Não adianta você casar com uma mulher de Deus se você não tiver sabedoria em como lidar com ela. Não adianta você abrir um negócio e não ter sabedoria em como lidar com o negócio. Não adianta você ganhar 30 mil reais se você não tiver sabedoria em como lidar com 30 mil. Eu já vi pessoas que ganham muitos mil reais por mês e têm dívida. Eu conheço pessoas que não ganham quase nada e têm dinheiro guardado. Então a questão não é o dinheiro, porque Jesus, ele compara o dinheiro com esmola. Você não precisa de dinheiro. Se você precisasse de dinheiro, Jesus não viria te dar salvação, sim dinheiro. E as pessoas acham que precisam de dinheiro. Não é dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas matam por conta de dinheiro. As pessoas abrem mão do casamento por conta de dinheiro. As pessoas abrem mão de ser pais todos os dias por conta de dinheiro. E eu vou dizer, Deus criou você para ser próspero. Você pode ser rico, mas não próspero. Toda pessoa que é próspera, ela tem dinheiro. Nem todas as pessoas que têm dinheiro são prósperas. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos, amém? Então a gente percebe que você precisa de prosperidade. A prosperidade tem a ver completamente com a sabedoria. Amém, irmãos? Eu vou correr aqui, eu vou ler vários versículos. Depois eu posso mandar para os irmãos via WhatsApp e os bolsos. Olha o que diz aqui, não precisa projetar, Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Minha mulher não me ouve, pastor. Os irmãos não me ouvem, ninguém me ouve. Não é porque as pessoas não te ouvem porque são rebeldes, porque elas olham para você muitas vezes e não vê sabedoria, não vê bom senso. Tem mulher que não é submissa, não porque ela é rebelde, porque se ela te ouvir, vai para o buraco do casamento. Diga aleluia. Mas dia 12 você vai ouvir. Ai pastor, mas e o dia dos namorados? Me preocupa, minha janta. Querido, eu namoro todos os dias. Se você só namora no dia 12, tem um problema sério com falta de sabedoria. Muitas pessoas acham que a prosperidade tem a ver com a semeadura. Outros acham que a prosperidade tem a ver com o compromisso. Eu vou dizer, todas são princípios de uma construção, mas a base de todas as coisas é a sabedoria. Porque do que adianta você semear sem sabedoria? Quantos homens semeiam no seu casamento sem sabedoria? Não adianta. Eu faço tanto para essa mulher, ela não me respeita, eu semeio tanto, mas semeio da forma errada. Pastor, eu coloco dinheiro em casa, eu acordo de manhã para trabalhar, e ela ainda não me respeita, não se sente amada, porque você está semeando sem sabedoria, tendo compromisso sem sabedoria. Eu vou dizer, ter filho é muito fácil, agora você ser pai é outra pregação. Olha que diz em 1 Coríntios 1,30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Olha que interessante, Deus fez com que Cristo se tornasse a sua sabedoria. Então quando você entende que a sua sabedoria é Cristo, você foi feito justiça dele em Cristo Jesus, você
começa a entender que a sabedoria está em Cristo. E se você está em Cristo, você tem a mente de Cristo. E você vai começar a viver a sua vida completamente diferente. Quando eu assumi a igreja, um casal me chamou para jantar na casa deles. E eu fui, coloquei uma boa roupa, uma casa bacana. E fizeram um janta assim com muitas comidas. Muita carne gostosa. Nossa, meu Deus, eu cheguei assim e estava faminto. E eu peguei o menor bife que tinha lá na tigela. Falou, pastor, come mais. Fizemos tudo isso aqui para o senhor. Falei, não, eu estou satisfeito. Falei até chique. E quando eu fui embora, ele me mandou, falou, pastor, hoje você me ganhou. Eu falei, por quê? Porque você pegou o menor bife. Eu falei, como assim? Eu falei, pastor, eu queria conhecer um pouco do seu caráter. Como você se comportava, quanto que você comia, quanto que o senhor era ético. Você ganhou meu coração. Eu falei, aleluia. Às vezes você ir na casa de alguém fazer número 2, você perde o favor daquela casa, sabia? Quantas pessoas não entendem nada sobre sabedoria? Você não entende nada sobre sabedoria. Tudo que eu quero que minha esposa não concorda, eu tenho uma estratégia de sabedoria que ela nem percebe. Ela fala, meu Deus, o céu era isso que eu precisava. Eu falei, não falei? Quantos problemas você tem no casamento por falta de sabedoria? Vamos lá, que essa é outra pregação, deixa para o dia 12. Olha o que diz aqui em Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria. Diga, crescer em sabedoria. Estatura e graça diante de Deus, diante dos homens. Então Jesus cresceu em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Josué recebeu o espírito de sabedoria. E aí você percebe, para você construir qualquer coisa na sua vida, você tem que crescer diante de Deus e diante dos homens em sabedoria. Quando você cresce em sabedoria, poder é te dado, prosperidade é te dado. Irmãos, José, ele crescia tanto em sabedoria que a chave da cadeia foi dada na mão dele. Porque sabedoria é instrução. Se você tivesse 100 mil reais, você colocaria na mão de quem? Quem que acorda atrasado, que chega atrasado, que não presta conta, ou alguém que tem bom senso, alguém que tem sabedoria. Eu fiz uma vez um teste na internet, quantos anos eu tinha de mentalidade de sabedoria. Deu 138 anos. Pergunta para o seu irmão, quantos anos você tem de sabedoria? Nossa, pastor, você cresceu tanto. Não, tudo que você tem é por conta da sabedoria. Jesus crescia em sabedoria. Quantas pessoas não têm sabedoria? Se vestem de qualquer jeito, falam de qualquer forma, desliga o telefone, faz o que não é para fazer, deve para quem não tem que dever, deve dever nada para ninguém, a não ser para Deus o amor. Você só tem que ter uma dívida de amor. Eu lembro uma vez que eu não tinha sabedoria, comprei um Peugeot, fundi o motor do Peugeot, 3 irmãos foram na minha casa com 3 carros para me emprestar. Eu falei, não quero carro emprestado, não vou pegar nem vou andar de ônibus, porque se você não tem que ser fiador de ninguém, a não ser que você consiga pagar o dano se a pessoa não pagar, então se eu pegar um carro emprestado, tem que ter dinheiro para pagar o carro, não tem dinheiro, então não vou pegar o carro emprestado. Aí pastor, fala uma coisa, o que foi? Outro irmão, você me ganhou também, pastor. Por quê? Sabedoria. Diga para o irmão, toma cuidado com o que você pede, o que você quer e como você vive. Isso pode se voltar contra você. E depois não reclama daquilo que você permite. Deus tem uma vida poderosa, exitosa, sobrenatural, abundante e frutífera. Os irmãos estão quietos? Diga para o seu irmão, tudo que você tem está em Cristo, é só sabedoria. Ele é a sua sabedoria. Aí a gente percebe que um homem chamado Salomão, ele teve uma oportunidade na vida dele, de pedir qualquer coisa que Deus daria para ele. O que ele pediu? Se você pegar uma criança e falar assim, filho, eu vou te dar qualquer coisa, eu quero um pirulito, eu quero um videogame, eu quero um chocolate, eu quero não sei o que, por quê? Ele vai pedir segundo a maturidade dele. A maior parte das pessoas, Deus, eu quero uma casa própria, eu quero um carro. Eu vou dizer para você, abra a sua mente, você precisa entender o que Deus entende. Quando você amadurece, Paulo falou, quando eu era criança, eu pedia coisa de criança, eu falava igual criança, eu sentia igual criança, mas agora não. Agora eu amadureci, agora eu peço coisas de homem, eu sinto como homem. Meu Deus, uma vez,
não sei se eu conto aqui. Há muitos anos atrás, um jovem entra na minha sala de 28 anos de idade, não tinha casado, não tinha rompido, eu tinha muita liberdade. Eu falei, eu posso te falar uma coisa? Claro. Eu falei, esse mês desceu para você? Porque as sensações que você tem é de uma mulher, ai, sei o quê, falou assim comigo, ai, que é isso? Então, enquanto você não amadurecer, você fica sentindo coisa de criança. Estou magoado com a minha esposa, que foi a maneira, não foi o que ele falou, foi a maneira que ele falou. Aí você vai viver pobre. Mas por que vai ser pobre? Porque a questão não está na riqueza, porque a riqueza está em Cristo. E se você está em Cristo, você está nele. E se você está nele, tudo que é dele é seu. Então você é herdeiro. Mas para você ser herdeiro, você tem que amadurecer. Ah, eu quero dirigir. Não, só com 18 anos. Você tem direito, mas tem que esperar, tem que amadurecer. A nossa vida é assim. Deus tem uma herança para você no casamento. Uma herança como família. Uma herança financeira. Uma herança emocional. Mas você não amadurece. Compra o que não tem que comprar, faz o que não tem que fazer, vai para onde não tem que ir. Aí como que você coloca Deus numa situação complicada? Eu disse, Davi, meu filho, se você fizer isso aqui, vai ter uma consequência. Aí ele fez, ai, me perdoa. Eu falei, sempre vou te perdoar, meu filho. Mas eu sou o seu pai, por quê? Todos os dias eu ensino para te confrontar, para te amar, para te inspirar e para te ensinar. Então uma das minhas facetas como pai é ensinar você, é confrontar as coisas erradas. Então não vai ter o videogame. Ai! Então eu vou dizer, Deus é o seu pai. Você precisa amadurecer. E olha o que Salomão pediu para Deus. O que você pediria para Deus se Deus aparecesse na sua casa agora? Pede o que você quiser que eu vou te dar agora. Olha a geração fast food. Eu quero a casa. Eu quero a promoção do emprego, eu quero aumento agora, mas tudo isso vai passar. Mas quando você é alguém que tem sabedoria, você vai ser próspero a sua vida inteira. Agora quando você tem uma casa, a casa envelhece. Eu fui pregar uns 4 anos atrás na Bahia, numa cidade chamada Guanambi, tem 100 mil habitantes. E eu conheci um pedreiro, e conheci ele e a esposa, quiseram conversar comigo lá e tudo. E eles passaram uma dificuldade financeira muito grande, eles tinham uma casa de 170 mil reais. E aí perdeu o emprego, muito tempo desempregado, e aí foi buscar Deus. Falei, Deus, me dá o quê? Emprego não dá, se eu já pedi emprego, não resolveu, Deus me dá sabedoria. E ele vendeu aquela casa, e ele descobriu um dom que ele nunca imaginou que tinha, de construtor de casa. Então ele constrói casas assim para as pessoas mais ricas da cidade. Casas de 3 milhões, de 2 milhões. O cara está prosperando muito porque ele entendeu que o que ele precisava não era de um emprego. Ele precisava de sabedoria para crescer na vida dele. Quantas pessoas não crescem e não prosperam? Por quê? Porque não tem sabedoria. Você pede errado. Olha o que diz aqui. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Então, segundo o que você me pediu, eu fiz. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Eu te dei um coração, não é um coração sábio, é um coração tão sábio. Diga para o seu irmão, seja alguém tão sábio. Um coração tão sábio e entendido. E também até o que não pediste, te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis, por todos os seus dias. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu poder, ele não pediu riqueza, ele pediu um coração sábio, ele pediu entendimento, ele pediu compreensão. Quantas pessoas não prosperam na vida porque pedem as coisas erradas? Enquanto você não amadurecer, você vai ter problemas sérios, de não crescer, de não avançar. Você sabe, se você conversar com alguém muito sábio, e o que você falar, a pessoa falar, ok, quer dizer que você amadureceu. Eu era tão confrontado pelo pastor Wilson, na construção da minha vida, nossa, eu passava vergonha. Eu falei, Ricardo, não acredito que você pensou isso. E aí, uns 4 anos atrás, eu falei, pastor, eu quero conversar. Eu falei, vou fazer um teste, ver se eu amadureci. Eu falei, Ricardo, faça isso. Eu falei, nossa, eu amadureci. Porque alguém sábio, muito mais sábio do que eu, falou, isso é correto. E aí você percebe que Salomão foi um homem bilionário, porque ele tinha um coração sábio. Quantas pessoas não têm sabedoria? Olha que interessante.
A sabedoria, você nunca vai comprar ela com dinheiro. E eu vou dizer, a sabedoria não está à venda. As pessoas não querem comprar a sabedoria, porque o dinheiro não compra a sabedoria. Porque se descobrisse que a sabedoria enriquece rápido, os milionários iam investir em sabedoria para multiplicar patrimônio. Mas a sabedoria não se compra, não é com dinheiro. Você nunca vai ter o suficiente para comprar sabedoria. Olha que interessante, em Provérbios 10, 17. É tão interessante que você vai viver 80 anos, 90, não sei quanto tempo você vai viver. Mas o tanto de tempo que você viver aqui nessa terra, e se você não tiver sabedoria, você não vai ter nada. Pode perder, as pessoas trabalham a vida inteira, tem pouca coisa na vida. É um esforço assim para ter poucas coisas. Por quê? Porque você trabalha tanto, mas não tem sabedoria, não adianta. Não adianta você fazer, não ter sabedoria. Porque não vai adiantar um saquetel furado. E existem duas formas de você adquirir a sabedoria. E muitas pessoas, você começou a sua vida, mas nem começou da maneira certa. Olha o que diz aqui em Provérbios 10, 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução. Diga assim, guardar a instrução. Mas o que deixa a repreensão comete erro. Salomão diz o seguinte, o caminho para a vida é você guardar a instrução e aceitar a repreensão. Quer dizer, se você não consegue guardar a instrução na sua vida, e você não gosta de ser repreendido, você conhece aquele irmão que fica ferido? Que foi? Me repreenderam. Porque você tem que ser liberto de uma mentalidade. Na ausência da verdade, a mentira é uma verdade. Pode ser que você viva uma mentira a vida inteira, crendo que isso é uma verdade. Olha que guarde a instrução e aceite a repreensão. Quantas pessoas não aceitam ser repreendidos? Faz bico, fica ferido, não gosta, não concorda. Então Salomão diz que você nem começou sua vida ainda. Você está casado há 30 anos, já tem 40 anos, mas você nem começou a sua vida. Então o Salomão está dizendo, se você quer prosperar, se você quer ver, guarde a instrução. E aceite a repreensão. Quando eu entendi essas verdades aqui, pastor, pode me confrontar. Eu não vou ficar ferido porque alguém me confronta, porque é o caminho da vida. Se alguém te confrontar assim, não crie seu filho dessa forma. Não vou olhar na cara dele mais. Olha o que ele falou do meu filho, que ele é um pestinha, mas é um pestinha. Aceita. Quantos jovens estão na cadeia e na detenção porque alguém tentou instruir você sobre seu filho, mas você, olha a maneira, meu filho é um bonzinho. Não é bonzinho não. Se fosse bonzinho, ninguém te daria esse conselho. Quando alguém fala, irmão, sua mulher manda em casa, eu que mando. Quantas pessoas nem começaram a viver ainda porque não aceita. Mas quem esse Salomão pensa que é? O homem mais rico que passou pela terra, e não haverá outro além dele. O patrimônio de Salomão, se fosse considerado hoje, 117 bi em dólar. E aí, qual que é a grande questão? Aqui tem dois princípios de sabedoria. Amar a repreensão. Já pensou alguém te confronta? Eu quero te agradecer porque você me confrontou. Poucas pessoas são assim. E poucas pessoas entenderam que quando você faz isso, você está adquirindo sabedoria. Muito obrigado. Uma vez, um pastor falou assim, pastor Ricardo, me ajuda, porque uma mulher marcou para conversar comigo, e ela quer pedir um conselho. Está desempregada, as coisas estão difíceis financeiramente, mas ela não aceita que a filha saia do balé. E não aceita cortar o convênio médico. Eu falei, mas eu não entendi, se ela vem conversar com você, mas não aceita essas duas coisas, vem fazer o que conversar com você? Quantas pessoas não aceitam a repreensão? Não tem dinheiro para pagar a escola do menino e quer colocar na particular. Não tem dinheiro para o convênio e quer pagar o convênio. Não tem dinheiro nem para colocar gasolina e quer comprar o carro financiado. Vai nas periferias de São Paulo, só tem carrão, tudo financiado. Ele permite o filho ser criado num ambiente de funk, mas o carro está lá. Ele paga a parcela do carro, mas não paga a parcela da escola do menino.
A mulher trabalha o dia inteiro, não paga nem uma manicure, mas o carro ele lava. E se alguém falar alguma coisa, o quê? Esse eu chamo pobreza. É por isso que não avança, não cresce, não prospera. Mude a forma de enxergar. Eu lembro quando eu assumi os jovens, eu fui pregar numa conferência. E havia uma moda naquela época de você tirar o seu sapato e tacar no palco assim. Eu estou respondendo o chamado de ir e pregar o evangelho. E eu fui o 5º pregador. Todo mundo tacava o sapato, aquilo me incomodou tanto. Porque eu creio que não se constrói nenhum mover de Deus com frisson. Mas é com coração, com princípio e com a vontade de Deus. E eu falei, irmãos, é fácil você tacar o sapato aqui na frente. Quero ver se tacar o bolso, dizendo, eu vou patrocinar a obra de Deus. Aí uma pessoa ligou para o pastor Wilson, um jovem. Que antiético esse pastor Ricardo. Ele desfez todos que os outros pregaram. Aí eu feliz, que foi um mover assim poderoso. Falei, aleluia, que poderoso. Cheguei, o pastor Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você atacar a modernidade. Pregue só a essência. Eu falei, uau, eu não sei a quanto vocês, quando eu sou confrontado, eu me sinto tão amado, porque alguém está me impedindo de não prosperar. Alguém está me ajudando a prosperar, a ser uma pessoa melhor. Por que que as pessoas ficam melindrosas, feridas, quando são confrontadas? Por quê? Presta atenção, isso é a repreensão. Você precisa ser repreendido como pai, como esposo. Você precisa, não é uma questão, não concordo, você precisa. Um dia eu estava na Engenheiro, tinha um mendigo dando conselho para um outro mendigo. Eu parei o carro. Um mendigo falou assim, eu estou pensando em virar crente, porque minha mãe foi crente, tá? Outro falou assim, eu já fui nessas coisas de crente. Os pastores só querem saber do dinheiro das pessoas. Outro falou, sério, nunca fui? Eu não vou, então eu não vou. Já que você está falando, deve ser isso mesmo, somos amigos. Você sabe que todo mundo hoje é médico, é político, todo mundo entende de tudo. Você é tão bom assim que ninguém precisa te instruir. Um dia um cara falou assim, não concordo com o Bolsonaro. Eu falei, você já estudou o plano de governo dele? Você sabe qual que é a pauta dele? Não, mas eu também não concordo com o Lula, com o PT. Eu falei, já estudou? Não. Eu falei, que você concorda com algo que você não conhece, nem do Bolsonaro e nem do PT, não conhece, mas não concordo. Você sabe que nós temos aqui médicos, advogados, políticos, técnicos de futebol, jogadores de futebol. Nós temos aqui de tudo. Você tem tudo de um pouquinho aí. É isso aí, toma leite com farinha que vai resolver, meu filho, eu sei disso. Está chorando? Dá um tapinha na bunda. É assim, está todo mundo cheio de sabedoria. Mas cadê a prosperidade? Cadê o favor de Deus? É que você sabe de tantas coisas. E aí, presta atenção. Aí você entra, repreensão e instrução. E aí, você entra no avião e fala assim, é o seguinte, vocês estão a bordo. Eu vou dar uma instrução para vocês caso o avião cair. E instrui você. Aí você está no celular, de novo essa coisa. Aí de repente o avião cai e o motorista fala, é só seguir a instrução que vocês não vão morrer. Aí você faz o quê? Senhor! Ele falou, já mandei o anjo antes de avisar você. Mas qual que é o nosso problema? Você quer entrar dentro de um avião e você quer que a pessoa fale assim, é o seguinte, existe uma possibilidade, 70% de cair o avião. Mas fique tranquilo, só siga essa instrução. Aleluia. Você vai estar estudando. Esse é o nosso problema. Você quer saber se vai cair mesmo para estudar. Não é assim. Eu tenho um filho de 9 anos de idade. E eu comprei um livro que chama assim, A Criança aos 9 anos. Diz assim, A Queda do Paraíso. Então eu preciso ser instruído de como criar uma criança de 9 anos de idade. Aí eu descobri que a fase mais difícil que o ser humano já passou é 9 anos de idade. Não é adolescência. Porque comecei a ver uns comportamentos, umas coisas assim, me acordou diferente, que é isso? Aí está aqui, a queda do paraíso, porque começa a mexer completamente na estrutura de raciocínio da criança. Ela não é mais criança, mas é aquela coisa complicada. Eu falei, meu Deus, não é pior que um adolescente com 9 anos. O sangue de Jesus tem poder. Mas Salomão me disse, está aqui 9 anos, eu estou buscando instrução. Para quê? Eu vou fazer um curso de casais, se eu já sou casado. Continue assim, sem instrução, você vai ver onde vai parar o seu casamento.
Para que fazer curso de como criar filho? Eu já tenho filho. Isso para quem não tem, continue assim. Para que seminário de empreendedor? Eu já sou empreendedor, continue assim. Eu já fiz o CTL, fazer de novo, continue assim, com uma mentalidade velha, morrendo no Egito. Porque foi o que aconteceu no deserto. O povo saiu do Egito e um povo morreu no deserto. Por quê? Porque não renovou a mente. Eu sou pastor e eu estou refazendo o seminário da vida. Não, por quê? Porque eu preciso ser instruído, esqueci de algumas coisas. Eu fazer de novo o curso de maturidade do Espírito, para quê? Fazer de novo o curso de casais, para quê? Viva assim. A Bíblia diz que se você não tiver sabedoria, a pobreza vai afrontar a sua vida. Aí você acha que você vai trabalhar mais, fazer mais hora extra, fazer um curso. Não adianta, porque você tem que ter sabedoria. Diga para o seu irmão, como é que está, meu irmão? E aí você vê, Salomão gastou sua vida em estudar. Salomão gastou sua vida em meditar. Salomão gastou a sua vida em estudar sobre sabedoria, em ser instruído. E aí a maior parte das pessoas gastam quase nada de tempo de crescer, de construir, de edificar, de ser instruído. São pessoas independentes, orgulhosas. Porque por trás do orgulho está uma independência. Lembra da pregação da semana passada, que na 4ª geração eles foram levados como escravo, retrocederam 400 anos. Eu falei, como que pode um mendigo aconselhar um outro mendigo, o outro mudar a forma de pensar da decisão que ele ia tomar? Está cheio de gente assim na internet. Você não conhece o casamento da pessoa da internet, não conhece o pregador da internet, falando besteira. E por trás da besteira tem um espírito ferido, que você fala, meu Deus, é verdade. Para que congregar? Para que vir na igreja? Para que dizimar? Para que se relacionar? Para que estudar? Deus é tudo, aleluia, glória a Deus. Não é assim. Não, é aqui, ó, 117 bi em dólar. Você vai empobrecendo. Irmãos, eu conheço pessoas que construíram igrejas na internet e têm prosperado. E como que eles prosperam? Tirando as pessoas da igreja física. Mas qual a intenção do pregador? Aumentar a igreja na internet. Nos Estados Unidos tem cursos de como abrir igreja na internet e tirar pessoas da igreja física. Mas essa aqui não é minha pregação. E aí, o caminho para uma vida melhor é instrução e repreensão. Isso aqui não vai mudar a vida do meu filho. A vida do meu filho está nas mãos de Deus. Mas eu tenho que ter instrução para construir ele, para edificar a vida dele. Quantas pessoas estão sofrendo? O seu problema não é problema no casamento, é o que você não sabe. A sabedoria vem do saber. Já que eu não sei como ganhar dinheiro, eu não tenho dinheiro. Já que eu não sei como lidar no meu casamento, o casamento não vai para frente. Já que eu não sei o que fazer como empreendedor, meu empreendimento não vai para frente. Já que eu não sei o que fazer como líder de célula, já que eu não sei o que fazer como discipulador, eu não faço nada. E a pobreza vai afrontar a minha vida. Deus criou você para prosperar. Diga aleluia. A sabedoria é somente para as pessoas que amam a instrução e amam a repreensão. Eu lá em casa, sabe que o homem é muito machista. Quando a mulher fala, a mulher só quer o seu bem, e o seu esposo só quer o seu bem. Para que arrumar briga? Ele mora com você há 10, 15, se ele está falando que você é alguém folgado, ele quer o seu bem, não já tinha abandonado você. Aí fica legal. Não adianta. Não adianta. Seja liberto, dê liberdade para o seu líder, para o seu pastor, para o seu discipulador. Sabe por que Esther foi o que ela foi? É porque ela foi também escolhida por Deus. A Bíblia diz que Mordecai, o seu tio, exortava a Esther, orientava a Esther. Esther, não fale que você é uma judia. E ela tinha esse princípio na vida dela, de ser instruída e ser repreendida. Teve favor de Deus. As outras mulheres que estavam no teste para ser rainha, chegou no palácio, já começou a tirar selfie, já começou a pegar comida mais cara. Esther não, pegou o bife menor que tinha na panela. Para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Às vezes seu patrão só está sabendo, só está te testando. Cuidado, que antes da bênção vem o teste.
E quando você não tem sabedoria, você acha que os homens são culpados pelo seu fracasso. Não é. Só tinha um teste no fracasso. E eu quero falar sobre quatro lugares que você pode encontrar essa sabedoria. 4 princípios. Diga para o seu irmão, 4 princípios, 4 formas, 4 lugares. Você conhece alguém que era tão inteligente, mas não tinha sabedoria? Com tanto potencial, mas não tinha sabedoria? Não adianta você ser rico e não ter sabedoria. Não adianta você ser alguém inteligente e não ter sabedoria. Não adianta. Não adianta. E o primeiro lugar que você encontra a sabedoria, você desenvolve a sabedoria, é no silêncio. Você conhece alguém que gosta de falar muito? Mas não fala, você fica orando para a pessoa parar de falar? Deus, manda essa pessoa parar de falar, pelo amor de Deus, manda agora. Então vamos lá, o primeiro princípio é o silêncio. Eu estou te ensinando, primeiro, instrução e repreensão. Depois que você decidiu ser, irmãos, não é gostoso você ser repreendido, mas é necessário. E se você está sendo repreendido, porque você não amadureceu ainda. Ninguém repreende pessoas maduras, é só consolida. É igual um carro velho e um carro novo. Carro novo é só a manutenção necessária. E o velho é toda hora pneu, motor, câmera, freio, embreagem. Porque o carro é velho. Então você tem que amadurecer. Eu não gosto de ser repreendido nem confrontado, não gosto. Eu falei, Deus, não gosto. Então você vai amadurecendo. Então é como existe uma porta, e aqui tem toda a riqueza. Mas para você passar para lá da porta, você tem que ser instruído e repreendido. Hoje a moda é Deus falou comigo. Você conhece o Deus falou comigo? Senti no meu espírito agora. Eu fiz seminário, eles têm 10 técnicas de autodefesa. A técnica mais complicada para um pastor lidar é quando você coloca Deus no meio. Deus mandou eu casar com aquela pessoa. O que o pastor vai falar? É quando você fala que Deus falou muitas vezes, você quer inoperar o conselho de todas as pessoas e ir atrás do seu desejo. Eu conheci uma pessoa uma vez, uma jovem, ela trabalhava numa multinacional, tinha tudo. Ela falou que Deus falou para ela ir embora do Brasil. Desfez de tudo, foi para fora do Brasil, chegou lá, viu que não era daquele jeito, voltou. Perdeu tudo. Mas Deus não mandou? O que aconteceu? Muitas pessoas, às vezes você toma decisões na sua vida para você fugir. Você não quer enfrentar o problema. Por que Jacó fugiu? Porque ele não queria enfrentar a consequência do problema, querido. Não fuja dos problemas do seu casamento. Não fuja dos seus problemas emocionais. Não fuja dos seus problemas, porque quanto mais você foge, é igual financiamento. Vai vir o juro. Fica assim, paga só a fatura mínima do cartão para você ver uma coisa. Faz o teste em 1 ano, uns 3 mil no cartão. Faz o teste para você entender uma coisa. Não fuja do cartão. Não fuja de nada, em frente. Então, a questão do silêncio, olha o que diz em Provérbios 17, 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Só se você ficar quieto, você vai sair como sábio. Um dia eu fui no restaurante, estava o pastor Wilson, o pastor Naor, conversando coisas profundas. Eu falei, uau. Aí chega um jovem, vocês torcem para que time? Goiás. Eu aprendi algo na minha vida. Eu sempre falei, Deus, quando eu tiver a oportunidade, eu quero fazer perguntas que requeram respostas longas das pessoas que eu preciso do que elas têm em Deus. Então eu faço perguntas para as pessoas para responderem em 30 minutos para mim. Aí eu sou, Eric, ele é tímido. Pode falar que eu sou tímido, esquisito. Eu prefiro ser tímido, esquisito, mas adquirir a sabedoria que o outro tem, do que ficar falando. Às vezes você fala tanto que você quer ou aparecer, ou mostrar. Sabe aquela pessoa que quer mostrar que tem alguma coisa? Eu faço, aconteço, aquela coisa toda. Você conhece alguém assim? Que não tem ninguém assim aqui. Eu fui, aconteceu, não sei o quê. Aí chega lá o fulano lá, simplesinho assim, não, tem lá umas 40 casinhas lá de aluguel, sim, mas foi Deus que me deu. Como que você vai aprender na vida? E o outro lá. Então, seja alguém que aprende. Não é não falar, é falar na hora certa, é falar a coisa certa. Quantas mulheres falam na hora errada? Quantos homens, mulher, não fala de dinheiro no final do mês com o marido. O dia que caiu o salário, você namora e fala depois. Sabedoria. Quantos problemas tem? Ai, meu Deus do céu, o cara está pressionado, a conta chegou, a criança gastou como era para gastar, amor, tem que pagar, não sei o que. Você quer arrumar a 5ª Guerra Mundial na sua casa?
Silêncio. O dia que eu casei, já deu o horário do culto aqui. O dia que eu casei, a pastora falou assim: Flávia, presta atenção. A maior parte do tempo que o seu esposo vai precisar é do seu silêncio. Porque quando você chega em casa, você tem que perceber como está o seu esposo. Lembra Salomão? Perceber. Você vai perceber que não foi um dia fácil. E o seu silêncio vai renovar o seu esposo para o outro dia. Aí você chega em casa, como é que falar? Como é que foi? O cara fala: vou beber pinga, jogar sinuca no bar, fazer hora extra de propósito. Tem o silêncio. Diga silêncio. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem ama, comerá do seu fruto. A vida e a morte estão no poder da sua língua. Você tem que saber usar a sua língua. Lembro uma vez, uma pessoa falou assim: pastor, eu vou casar. Eu falei: eu vou dar o guarda-roupa. Foi assim, instantâneo. Eu falei: como que eu vou comprar o guarda-roupa para aquela pessoa? Opa, obrigado. Isso há uns 15 anos atrás. Eu falei: nossa. Todo mundo falando assim: nossa, eu vou dar. Eu falei: nossa, agora que eu tenho, comi arroz 10 meses para pagar o guarda-roupa. Porque a Bíblia diz que ter um bom nome vale mais que o dinheiro. Ou você preserva a sua reputação e come seu arroz, ou você come arroz, feijão e bife e não paga o guarda-roupa, e o outro vai falar que você não tem caráter. É uma escolha. Quantas pessoas não estão preocupadas? Salomão fala: tome prejuízo, mas preserve o seu testemunho. Guarde as quantas pessoas não estão... Eu quero meu dinheiro, não interessa, aquela coisa toda. Você vai ter o dinheiro, mas não vai ter a sabedoria. É uma outra forma de pensar. Meu pai veio do norte tentar a vida. E 4 filhos, uma vida muito difícil. Aí ele foi mandado embora, faliu a empresa dele. Acho que minha tia fez uma proposta para morar lá no extremo leste. Extremo leste mesmo. Ele decidiu continuar vivendo uma vida muito simples e não criar os seus filhos lá no extremo leste. O que aconteceu? É só olhar para mim e para os meus irmãos. É uma escolha. Um dia um pai falou assim: pastor, não sei o que eu faço, meu filho está muito revoltado, é papai, o que é isso que eu não sei? É as batidas de funk e tudo, o que eu faço? Eu falei: se eu fosse você, mudaria do lugar que você mora, vai morar numa casa mais simples, mas vai criar o seu filho em outro ambiente, porque é uma outra mentalidade. Quantas pessoas têm pagado para ver tanta coisa, tem custado caro. A questão não é o que você vai ter. Salomão fala: importa como você termina, não como você começa. Quantas pessoas não estão preocupadas? Você não está preocupado com o futuro. Então, primeira coisa, silêncio. Diga assim: silêncio. Diga para o seu irmão, como é que é o silêncio aí? É fácil? Como é que funciona? Presta atenção nessa frase aqui, ó. Só valoriza o silêncio quem sabe o poder de uma palavra. Grava essa. Só valoriza o silêncio quem sabe o poder de uma palavra. Segundo princípio, a sabedoria habita na prudência. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e possuo o conhecimento e a discrição. Provérbios 8:12. O que significa a prudência? O que significa a questão da prudência? Toda decisão que você for tomar, calcule o impacto da sua decisão na sua vida. Quantas pessoas não calculam? Você financia e você não pensa. Você compra e não pensa. Você faz e não pensa. Você fala e não pensa. Você tem e não pensa. Você empreende e não pensa. Muda de bairro e não pensa. Muda de casa e não pensa. Estica a sua vida daqui 20 anos. Diga para o seu irmão: estica a sua vida assim para 20 anos. O que você enxerga? O que Jesus diz lá em Lucas 14:28? Qualquer um que quiser construir qualquer coisa, senta e calcula se tem condições. Quantas pessoas não calculam o impacto das suas decisões? Eu adoro dar curso de noivos, mais do que para casais. Eu falo: filho, repensa sobre isso. Foi Deus que mandou. E aí, como é que faz? O pau quebra feio. Quantas pessoas... Todo curso de noivos, no curso de noivos já fala se vai dar certo esse negócio ou não vai. Porque ali você estica o pensamento. Quando você começa a esticar o pensamento, fica mais fácil você pensar. Casal que pensa junto, deve calcular junto as coisas. Quantas pessoas não ouvem conselhos? Quem não ouve conselho, ouve consequências. O que você tem ouvido
consequência ou conselho? Não ache que você é a última bolacha do pacote para decidir sua vida sozinho. Inclua pessoas sábias. Essas grandes e megas empresas, eles têm conselho. Para que serve um conselho? Ele não conduz a empresa sozinho, precisa de um grupo de pessoas que pensem. Por que a videira é o que é? Porque tem um conselho apostólico que aconselha, que direciona, que consolida as coisas. Aleluia. Aí você vê, lá em Provérbio diz, existem caminhos que parecem serem bons ao homem. Olha a vida de Ló. Ló, ele tomou uma decisão por uma oportunidade. Quantas pessoas arrumam um emprego novo, compram um carro novo, entram, por quê? Por causa de oportunidade. Você perdendo dinheiro sem fazer nada com dinheiro, está ganhando mais dinheiro do que uma pessoa que vive por oportunidade. Viva a vontade de Deus. A riqueza não está num contexto, a riqueza está em Cristo. Diga aleluia. Olha o dono do KFC, daquele lanche de frango. Com 64 anos, vendeu a receita. Aos 89, morreu bilionário. Sempre existe tempo. Existe um tempo, o seu tempo não acabou. Ai, pastor, eu tenho 50 e poucos, 60 e poucos. Querido, Deus tem prosperidade para você. Deus tem provisão. Você precisa mudar a forma de pensar. Terceiro princípio, o temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jacó não teve temor. Na vida dele enganou. Era um enganador. Era um usurpador. Por quê? Porque não tinha temor. Sabe aquela pessoa que não tem temor de Deus? Uma pessoa que não tem temor é aquela pessoa que não tem medo das consequências. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Inclua a eternidade na sua vida. Quer comprar uma casa? Inclua a eternidade. Quer trocar de carro? Inclua a eternidade. Quer ter filhos? Inclua a eternidade. Quer abrir um negócio? Inclua a eternidade. O temor do Senhor é o princípio. Quando eu tenho temor, eu comecei a entender a sabedoria. Martin Luther King diz assim na sua biografia: a carta ao seu pai: pai, fique tranquilo, eu não estou fazendo nada aqui que eu não faria na sua frente. Quantas pessoas vivem uma vida dupla? Eu dou 5% do meu dízimo. Eu vou pagar, o outro não vou pagar não. Vai fazer uma viagem e deve para os outros. Vai comprar um carro que não tem condições de pagar. Quer ter uma vida que você não pode tê-la agora. O que é isso? É falta de temor. Falta de temor. O temor é o princípio da sabedoria. Sabe, há uma diferença muito grande entre ser inteligente e ser sábio. É a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A inteligência é você entender que o tomate é um legume, é uma fruta ali. A sabedoria é não colocá-lo numa salada de fruta. A inteligência é você entender que você tem um problema financeiro. A sabedoria é como resolver. Não adianta você entender se você não tiver a sabedoria para resolver. Se você quer ser uma pessoa sábia, se conecte com pessoas sábias. Olha o grupo de pessoas que andam ao seu redor, que influenciam a sua vida. Os livros que você lê. Eu não leio qualquer livro. Eu só leio livro por indicação. Eu vou ler um livro de criação de filho que eu não conheço o autor, porque alguém falou que é bom. Quem que falou que é bom para mim? Está cheio de gente, você está comendo coisa que não é para comer, fazendo coisa que não é para fazer. Eu vou fazer um curso pago, sem alguém me aconselhar, sem saber a origem, sem saber de onde que veio. Pelo amor de Deus, eu não vou misturar minha vida em qualquer tipo de coisa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aonde eu estou colocando minha vida, aonde eu estou colocando os meus dias, aonde eu estou colocando o meu casamento, aonde eu estou colocando os meus filhos. E o último conselho: a sabedoria está nos conselhos. Diga assim, conselhos. O orgulhoso gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Provérbios 13:10. Opinião qualquer um pode te dar. Qualquer pessoa pode te dar uma opinião. Opinião não custa nada. Foi feito um estudo com o ser humano brasileiro. Sabe o que o brasileiro mais gosta de fazer nessa vida? Por incrível que pareça, dar conselho. Que o brasileiro menos gosta de fazer e que mais o incomoda, receber conselho. Aí você vê que coisa ilógica. Eu adoro dar conselho e odeio receber conselho.
Isso é uma mentalidade errada. Conselho, você deve receber conselho de quem te ama, de quem conhece a sua vida, de quem lidera a sua vida. A Bíblia diz que Deus ordena a sua bênção através da autoridade. Aí você fica ouvindo as pessoas do mundo, mas Deus ordena a bênção não através do seu patrão. Deus ordena a bênção através das pessoas que Deus autorizou a bênção sobre você. Quando as pessoas têm o coração fechado, quem o apóstolo Paulo pensa que é para me dar conselho de criação de filhos? Ele não teve filhos. Quem disse que ele não teve filhos? Ele não foi casado. Quem disse que ele não foi casado? Os teólogos dizem que a família do apóstolo Paulo morreu na perseguição contra a igreja. Queimado. Quem são as pessoas que dão conselho? Não empreenda sem um conselho, sabe? A sabedoria habita no conselho e não na opinião. O orgulho pegou o diabo e até hoje tem pegado muitas pessoas. Por que o diabo acabou com a vida dele? Por causa do orgulho. O orgulho procede à queda. Sabe o que é orgulho? É uma vida independente. É uma vida que ninguém toca em mim, ninguém fala na minha vida. Eu sou independente, não peço conselhos para ninguém. Mas eu sou tão chato com isso aqui. Eu falei, pastor, o senhor me atende? Eu mando mensagem para ele. Eu falei, Magali, deve pensar até que eu sou alguém insistente, porque um homem de Deus como o pastor Wilson, olha o ministério dele, a história dele, o que ele construiu. Cada conversa que ele me dá, ele está me dando anos de vida, ele está me dando instrução, ele está inoperando as consequências. Eu vou dizer, quando você não ouve o conselho das pessoas certas, o que você vai levar 15 anos para ter, o irmãozinho lá em 1 ano vai ter mais coisa do que você, porque não é na sua velocidade, é no conselho que você recebe. Eu leio 1 livro de criação de filho, você lê 10, talvez os 10 que você leu não vai ajudar você. E talvez um que eu li vai me ajudar, porque conselho. A Bíblia de Deus habita, Deus se move no conselho. Diga aleluia. A soberba é você achar que não precisa de ajuda da sua família. Talvez você é casado, a sua vida sexual não funciona e você tem vergonha de contar. Não é que você tem vergonha, é o orgulho. Você está perdendo noites poderosas de glória na cama. Talvez você está sofrendo financeiramente. É melhor você reconhecer que tem um problema financeiro, que você precisa de ajuda, porque senão você vai ser assim a vida inteira. Quantas pessoas passam necessidades financeiras? Por quê? Porque não ouve ninguém. A opinião é o que eu penso, é o que eu acho. Se uma pessoa falou assim, pastor, eu quero um conselho. Eu falei, pode falar. Estou passando por ela, o que eu faço? Eu falei, fecha seu negócio. Foi Deus que me deu. Eu falei, mas então por que você pediu o meu conselho? Pede para Deus o conselho. Eu vou dizer algo para você, é igual a história da pessoa que está instruindo você, se o avião cair, é a mesma coisa. A Bíblia diz que se você não consegue amar alguém que você vê, como que você vai amar Deus que você não vê? Deus quer te transformar, Deus quer te lapidar, você precisa ter sabedoria. Não trate as pessoas que manifestam favor na sua vida de qualquer forma. Sabe o seu patrão, as pessoas mais importantes da sua vida, não trate de qualquer forma. Às vezes você está desprezando um meio que Deus pode usar para mudar a história da sua vida. Meu pai ia trabalhar, era o primeiro a chegar no serviço, limpava tudo, todo mês o patrão, 1.000 e pouquinho em dinheiro. Por quê? Eu estou tratando bem aquilo que não é meu. A Bíblia diz que se você não consegue tratar bem o que não é seu, Deus nunca vai te dar o que é seu. Aprenda a ser fiel, aprenda a construir a sua vida na palavra de Deus, aprenda a entender o que é conselho. Quantas pessoas sofrem tanto na vida, por quê? Porque não ouviu conselho antes de fazer as coisas. Já pensou que bênção você ouvir um conselho e não precisar experimentar uma consequência? Oh, irmãos, seria poderoso eliminar muitos problemas da sua vida. Não brinque com a sua vida. Deus te deu uma oportunidade. Vou chamar os irmãos do louvor. Aleluia. Diga para o seu irmão, fica tite não. Deixa eu... Um dia eu estava num encontro, tinha muitos pastores, e tinha um pastor no cantinho ali, quietinho assim. Aí o pastor falou assim, procura alguém para orar. Aí esse pastor se aproxima de mim,
Ele falou assim: você pode orar por mim? Eu falei: não, é o senhor que vai orar por mim. Ele falou: não. Sabe o que acontece? Tá vendo esses cabelos brancos aqui? Eu achei que eles me dariam base para construir minha vida. E eu percebi que eu não ouvi conselhos, porque eu me baseei minha vida nas minhas experiências. E fazem 10 anos que eu não saio do lugar. E como que você consegue crescer tão rápido? Eu não cresço tão rápido. Quem cresce é o pastor Wilson na minha vida, porque ele cresceu, eu só segui os passinhos dele. É só ser instruído. Por quê? Se alguém que prosperou pode te ajudar a prosperar. Alguém que é pobre vai te ajudar a fazer o quê? Já pensou uma aleijada? Fala assim: eu vou te ajudar a andar, viu, rapaz? Quantos aqui na igreja: eu só quero andar com o irmãozinho que eu me sinto tão bem. Então você não quer crescer, só quer só sentir bem. Quando envelhecer, vai fazer o quê? Vai procurar quem para andar? Vai para um asilo? Procure as pessoas que espremem você em amor. Paulo fala assim: cresçamos em tudo, em qual Cristo é o cabeça. Deus chamou você para crescer, mas qual o problema? Você não quer crescer, você quer: eu estou tão acomodado. Eu lembro que eu andava com o pastor Leonardo na Armênia, eu fiquei em depressão quando parei andar, porque ele me amava, me levava para o shopping, ele lia a Bíblia comigo. Agora não tinha o pastor Léo, tinha quem agora? Tinha o obreiro Lucas. Fogo, glória, jejum 250 dias por ano. Eu ia fazer furo do meu cinto, tanto jejum. Ai, que saudade do pastor Léo. Não, Deus está pensando lá na frente, está te amadurecendo, está te crescendo. As pessoas mais importantes da sua vida não são aquelas que lambem você, são aquelas que apresentam a cruz de Cristo. Essas são as pessoas mais responsáveis. Deus chamou você para crescer, para avançar. Hoje é aniversário do meu pai, 68 anos. 68 anos. Meu pai, ele trabalhou muito para sustentar 4 filhos. Ele andava a pé não sei quantos 1000 quilômetros para economizar o transporte, para comprar pãozinho para ele comer de manhã. E aí ele trabalhou muito, muito, muito. Ele não me viu jogar bola. Eu não tive aquela infância do pai: vai. Porque ou ele falava vai, ou eu comia em casa. Mas para uma imatura, ele quer o quê? Ele quer o pai que fala vai. Eu lembro um domingo, um sábado, todos os pais com Gatorade assim, esperando os seus filhos: toma Gatorade, você jogou demais. E eu sentei, não tinha nenhum pai para me olhar assim, ó. Eu falei: Deus, meu pai não me ama. Como é que pode? É porque eu não tinha maturidade. Muitos anos se passaram, e aí eu percebo que o que o meu pai me deu foi muito mais poderoso do que os outros pais deram para os seus filhos. Um dia um tio meu disse para meu pai assim: seu João, como você conseguiu criar os seus filhos? Eu tenho dinheiro. Ele falou: não tem dinheiro, mas vou dar um legado. E com o legado, a identidade, eles vão construir a vida deles. Aí, os livros que eu escrevo, eu sempre honro o meu pai, porque eu percebo que o que eu recebi está dentro de mim. E hoje é aniversário dele, 68 anos de idade. E teve um dia que eu fiz uma besteira, e eu estava esquentando a comida no micro-ondas. Meu pai pegou no meu braço e falou: filho, cuidado com as suas escolhas. Uma escolha pode custar muito caro. Aleluia. Eu entendi. E eu vou dizer para você: meu pai não foi alguém que jogou bola comigo, que lambeu as minhas feridas, mas foi alguém que eu olhei e me transformou, me inspirou e me levou para Deus. Um dia minha mãe disse assim: João, vamos parar de pagar encontro para as pessoas e a nossa casa própria. Ele falou assim: eu prefiro chegar na eternidade com uma casa construída no céu, do que ter saído daqui dessa terra com uma casa construída aqui. Eu falei: uau, não é um pastor, mas é alguém que entendeu como se via a vida cristã. Eu quero honrar a vida do Senhor, Pai. O Senhor é alguém que me deu legado, instrução, correção. Desempregado, chorando no quarto. Eu vou dizer algo para você: não existe herói. Heróis são de barro. Mas Jesus Cristo, Ele envia pessoas na sua vida para expressar Jesus. Elas são as mais fundamentais. Que nessa manhã você possa entender que o que você precisa é de sabedoria. Aleluia. Qual que você me sugere? Aleluia. Aleluia. Espera aí. Diga para o seu irmão o que você aprendeu hoje. Diga para o seu irmão o que você aprendeu hoje.
Você que quer tomar uma decisão na sua vida. Deixa eu dizer para você aqui, ó. Talvez você perdeu muito tempo no seu casamento, ou muito tempo como líder, ou muito tempo como discipulador, como pastor, ou como empreendedor. O Senhor te convida hoje a amar a repreensão e instrução, e agradeça quando você for repreendido. Não fique emburrado, nem coração fechado. Abra mais o seu coração quando você for instruído e repreendido. Sabe por quê? Esse é o caminho da vida. 2021, 2020 serão dias históricos. Deus vai mudar a sorte da sua vida. Se você quer ficar de pé, dizendo para Deus: eu quero construir minha vida no Senhor. Aleluia.